as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias. Esse texto está na Palavra de Deus em Provérbios 31:10. Olá, minha querida e meu querido telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando agora no seu lar, neste dia de hoje, através desse programa. Está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. Nós queremos cumprimentá-lo e pedir a sua autorização para que entremos à sala de sua casa com a palavra do Senhor Jesus. Ligue agora mesmo para um amigo, para uma amiga, para um parente seu e peça para sintonizar o aparelho de TV nesse canal. Divulgue nosso programa. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar a salvação de Cristo até a sua casa. Temos vários canais de acesso pelos quais você pode entrar em contato conosco. Tome nota, nosso telefone é 8414-3940, 8414-3940. Nós temos também o nosso e-mail, você pode mandar sugestões, o caminhodavida.ipb@hotmail.com. E nós temos também o nosso site, onde você pode ver os programas que são postados ali, programa ocaminhodavida.blogspot.com. Nós temos o telefone Disque Paz, que é o 3025-3333. Você vai ouvir sempre uma palavra amiga para todas as horas da vida. E nós convidamos você também para visitar uma igreja presbiteriana perto de sua casa. Nós temos a Igreja Presbiteriana Central, que está localizada na Avenida 15 de Novembro, 1163, no centro, em Maringá. A IPB da Vila Operária, na Avenida Paissandu, 32, Vila Operária. Nós temos a IPB do Jardim Alvorada, Alameda Doutor João Paulino Vieira Filho, 106, no Jardim Alvorada. Também nós temos a quarta igreja presbiteriana, lá em Maringá, também no Borba Gato, na rua dos Cibipirunas, 297, bairro Borba Gato. Nós temos a igreja presbiteriana de Paissandu, a rua 7 de setembro, 1573, no centro de Paissandu. E a igreja presbiteriana de Guatemi, Avenida Vereador Antônio Bortolotto, 660, no centro, em Guatemi. A igreja presbiteriana do Jardim América, Avenida das Palmares, 813B, no Jardim América. E a IPB Nova Aliança, Avenida Carmen Miranda, 2124, Conjunto Cidade Alta. Agora já no novo endereço. E nós temos os blogs dos pastores que você pode estar acessando e também ouvindo e sendo edificado com as mensagens que lá estão. pastorjosericardo.blogspot.com, reverendopaulodetarso.blogspot.com, reverendoalessandro.blogspot.com, salvopelacruz.blogspot.com. Queridos, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o programa exibido no dia 7 de março teve participação muito especial das mulheres, esposas de alguns de nós. E considerando a boa audiência e repercussão do programa, além dos membros da equipe pastoral que fazem parte do programa, fazem o programa acontecer, aqui estão elas novamente, algumas delas, para participar do debate conosco, embelezando o nosso cenário e abrilhantando o nosso programa. Bem-vindas, minhas irmãs. A Estela é a esposa do pastor Hamilton, nosso colega, e trabalha conosco como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Maringá. A sua formação é administração e em especialização com administração hospitalar. A Joana, minha esposa, é psicopedagoga e também nós temos o convidado especial, que é o nosso evangelista Marcos de Aguiar Estrela, que além de teólogo também é psicólogo. E nós temos, como você pode perceber, o pastor Alessandro hoje ele está ausente por motivos alheios à sua vontade. Mas, com certeza, se o Senhor assim nos permitir, Ele estará conosco no próximo programa. Um grande abraço, pastor Alessandro. Que Deus o abençoe. Quem trará o recado de Deus ao seu coração hoje é o pastor Luiz Henrique, da 4ª IPB aqui de Maringá. Fique conosco, nós temos um pequeno intervalo, voltamos logo. Não saia daí.
O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, quero convidar você a acompanhar comigo o texto que vai ser lido em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler uma passagem bastante conhecida, uma passagem com a qual você já deve ter se deparado em alguns momentos nas suas leituras bíblicas, ou já deve ter ouvido alguma mensagem acerca dela. É a passagem que narra a história de Marta e Maria diante da mensagem de Jesus. Lucas capítulo 10, os versículos em que estão essa mensagem são do 38 até o 42. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Hoje nós estamos sem a projeção aqui, mas você pode acompanhar comigo na sua Bíblia ou você pode ler posteriormente. Lucas 10, de 38 a 42. Diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu realmente não sei como as coisas funcionam aí na sua casa, mas eu vou confessar, na minha casa funciona mais ou menos assim. Se eu vou sair e eu coloco uma camisa assim um pouco mais amassada, um pouco mais suja, ou velha demais, a Elaine, a minha esposa, pede que eu volte para o quarto e que eu troque de camisa. Talvez isso aconteça com você também. A Elaine faz isso porque ela diz que se alguém notar a camisa amassada ou suja, não vai pensar mal de mim, vai pensar mal dela, que é a mulher da casa. E normalmente, costumeiramente, as mulheres da casa são tidas como a responsável ou as responsáveis acerca de como a família se veste, como a família se alimenta. São as responsáveis pelo cuidado do lar. Eu não sei se você sabe, inclusive, ou se você se lembra, inclusive, mas até uma ou duas gerações atrás, na época dos nossos avós, quando duas pessoas caminhavam em direção a um relacionamento de casamento, a família do moço se preocupava em saber se a noiva sabia cozinhar, enquanto a família da moça se preocupava em saber se o noivo iria conseguir sustentar o lar. Isso tudo porque depois de casados, ambos iriam encontrar obrigações bem distintas dentro de casa. Na nossa história, Marta sabia as obrigações que pesavam sobre ela, as obrigações do lar que pesavam sobre os seus ombros. E ela queria fazer o seu trabalho bem feito. Marta queria receber bem as visitas que estavam na sua casa. E nós não podemos culpá-la por isso. Ela tinha sido ensinada que se a casa não estivesse em ordem, seria culpa dela. Lázaro, por exemplo, irmão dela e irmão de Maria, tinha sido ensinado que o seu papel era providenciar o sustento para o lar. E é por isso que nessa história você pode ler e reler e você vai perceber que Marta em momento nenhum pede para Jesus chamar Lázaro para ajudá-la. Todas as sociedades elogiam esse tipo de mulher que se preocupa em proporcionar um bom ambiente para sua família, para os seus convidados, que se preocupa em realizar as tarefas que são colocadas sob a sua responsabilidade. Todos nós elogiamos esse tipo de mulher.
A própria Bíblia elogia mulheres esforçadas como Marta. Um exemplo disso é o texto, por exemplo, de Provérbios 31, do 10 até 31. Por sinal, o versículo 10 foi lido até na abertura aqui pelo nosso irmão pastor Paulo de Tarso. Talvez esse seja o versículo ou a passagem mais famosa quando o assunto é falar sobre as qualidades da mulher. No dia 7 de março, nós falamos sobre esse texto, a mensagem foi em cima dele. E esse texto de Provérbios 31, de 10 a 31, diz claramente que a virtude de uma mulher está em alimentar os da sua casa, cuidar dos filhos, garantir que todos estejam bem vestidos e coisas dessa natureza. Mas, e quanto a Maria? Será que ela também não deveria arregaçar as mangas, colocar as mãos no trabalho? Porque Maria, muito provavelmente, seria tão cobrada quanto Marta se a casa estivesse bagunçada para as visitas. Por que então é que ela deixou os trabalhos de lado e se sentou aos pés de Jesus? Sabe por isso? Sabe por quê? Porque em seu coração ela sabia que o que Cristo tinha para oferecer a ela era mais importante do que simples elogios por uma casa bem arrumada. E nisso nós também não podemos culpá-la. Pelo contrário, nós precisamos reconhecer que ela sabia qual era a melhor parte, como o próprio Jesus disse a Marta. Duas mulheres virtuosas que focaram sua visão naquilo que consideravam mais importante. Duas mulheres que merecem ser louvadas por sua atitude. Agora eu quero que você que me assiste olhe para a sua própria vida. Independente de você ser homem ou se você ser homem ou mulher, eu quero que você observe a sua própria história e que você reflita. Pense o seguinte, será que você tem se atirado loucamente aos afazeres domésticos ou profissionais, como Marta, e que não tem conseguido encontrar um tempo para sentar-se aos pés do Mestre, para ouvi-lo falar ao seu coração? Ou será que você tem chegado ao ponto de até mesmo negligenciar as suas responsabilidades e obrigações, o que é outro erro, outro extremo, é sair de um e correr para o outro? Maria, de acordo com Jesus, acertou na escolha que ela fez. Mas nas nossas vidas nós precisamos saber o momento de observarmos as nossas responsabilidades. A nossa realidade atual é de tempos diferentes dos tempos lá dos nossos avós. A modernidade cobra das mulheres uma atitude de mulher virtuosa, que cuida bem do seu lar, como os nossos avós. Mas cobra também que ela trabalhe fora para colocar dinheiro em casa, vamos dizer assim. Isso acaba por empurrar as mulheres para um estilo de vida muito semelhante ao que nós vimos aqui, o estilo de vida de Marta. O estilo de vida de achar que o importante é cumprir as suas obrigações. Com isso, corre-se o risco de os momentos com Jesus assumirem um papel de menor importância, do tipo, deixa que eu sento aos pés dele para ouvir o que ele tem para mim em outra hora, quando eu tiver com um pouquinho mais de tempo. O estilo de vida moderno não tem ajudado a reverter esse quadro, pelo contrário. As mulheres lutaram e lutaram e lutaram para ter direitos e mais direitos, e isso acabou dando para elas o direito até de trabalhar mais. Porque trabalham fora de casa e depois, no final do expediente, no final do dia, trabalham dentro de casa também. E agora eu quero falar para você, mulher moderna, que me assiste. Como é que anda a sua qualidade de tempo, a qualidade de tempo que você tem passado com Jesus? Qual foi a última vez que você conseguiu pensar, deixa essa louça suja para lá, agora o que eu quero é ouvir o que Cristo tem para me falar? Qual foi a última vez? Quando foi a última vez que você conseguiu se libertar das garras da sua agenda e da sua lista de afazeres? Quando foi a última vez que você se encontrou com Cristo, sem precisar ficar com um olho na Bíblia e o outro no relógio? Eu sei que Jesus não disse que Marta estava errada em querer trabalhar. Ainda assim, é importante nós lembrarmos que ele disse que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvi-lo. Trabalhe como Marta. Trabalhe como Marta. Mas gaste tempo com o Mestre, como Maria. Busque em sua vida desenvolver mãos de Marta e um coração de Maria. Que Deus te abençoe e que Deus nos ensine a sermos assim.
Fique com Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei reservar essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Muito obrigado aí pela sua audiência e que mensagem maravilhosa ministrada pelo pastor Luiz aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Nós sempre começamos esse bloco com as perguntas direcionadas sempre para o pregador aí que nos traz a mensagem. Então nós vamos começar esse momento perguntando ao pastor Luiz Henrique. Será que é correto dizer que a forma de Marta se comportar pode ser considerada pecado? Quando Jesus conversa com as duas, nós percebemos que ele não repreende Marta por trabalhar. Ele repreende Marta por colocar a prioridade no trabalho. Então, o problema do excesso de trabalho, do trabalho de Marta, da posição, a forma como ela lida com isso, não era o pecado de querer trabalhar. Eu vejo como sendo algo que poderia gerar pecado lá frente. Pelo fato de que Maria, por exemplo, estava bebendo das fontes ali, recebendo instrução e orientação. E a postura de Marta faria com que mais à frente, caso ela passasse por um momento de privação, de tribulação, algum momento de problemas, ela de repente talvez não tivesse orientação sobre como resolver. E por causa disso talvez gerasse pecado. Tem um texto na Palavra de Deus em Hebreus 12, deixe-me ver, versículo 1, que diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o autor coloca a ideia do peso e a ideia do pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O peso é tudo aquilo que atrapalha você numa corrida. Imagina você correr com uma mochila de 20 quilos nas costas, isso deve ser terrível. Então, se livrar desse peso é uma recomendação bíblica. O que Marta fez não era pecado, mas muito provavelmente era peso. Era algo que estava atrapalhando o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada com Deus. E poderia, futuramente, como eu disse, desembocar em um pecado. É muito importante essa palavra do pastor Luiz, porque é lei de causas e efeitos, né, como ele está dizendo aqui. Então, não é pecado necessariamente aquela atitude, porém, temos que tomar bastante cuidado com as nossas posturas, a nossa atitude em relação a isso. É a ideia do Gálatas 6:7, né, que a gente volta e meia chama esse versículo à tona aqui no programa. Quem planta,
colhe. Exatamente. Aquilo lei que da o homem, semeadura, né? exatamente, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A lei da semeadura, ela é clara, é evidente. Eu queria fazer a segunda pergunta para a Joana. Quais seriam as implicações de se viver uma vida de ativismo? É interessante a gente ressaltar que hoje em dia não é difícil para a mulher viver esse ativismo, porque ela é cobrada a todo instante. O esposo cobra, os filhos cobram, a sociedade cobra. Então ela é cobrada a todo instante dela estar ativa, dela estar desenvolvendo. E aí eu me reporto à palavra de Deus, que ela diz para a gente em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando a gente vai fazer uma coisa da melhor maneira possível, vai fazer com excelência, é importante que a gente esteja organizado. E, infelizmente, o ativismo exacerbado, ele vai levar a uma desorganização. Porque ela vai se dedicar demais a uma atividade e é natural, vai negligenciar outra. Gera descompensação, no caso. Isso mesmo. Ela vai se dedicar muito ao trabalho e vai relegar a família a segundo plano. Ou ela vai se dedicar demais ao esposo, aos filhos e deixa as outras áreas descobertas, né? Então, não é difícil a mulher viver esse ativismo que a sociedade, de uma forma geral, e a sociedade que nós vivemos, ela cria necessidades. Então, essa mulher, ela quer suprir a necessidade, ela quer auxiliar. Então, ela vai trabalhar demais para poder comprar. Ela vai querer se aprimorar em outras áreas também. Então, as implicações profissionalmente. Então, as implicações são essas. Ela não consegue desenvolver da melhor maneira possível, como a palavra de Deus nos exorta. Poderíamos, só colocando, já passa a palavra para o irmão, colocarmos assim, a Joana colocou uma situação interessante, que ela é cobrada pelo esposo, pelo trabalho, enfim, uma série de coisas. Podemos incluir também que, às vezes, o ser da mulher, a própria natureza, ela mesma cobrar de si, além do que é possível ela dar também. É outra possibilidade, né? Dependendo do perfil Cobrar da de si pessoa, mesmo. E aí o psicólogo pode falar disso melhor, dependendo do estilo de pessoa que do perfil, ela se torna muito exigente consigo mesma. Exatamente. E aí a cobrança aumenta, porque além da sociedade, etc. e tal, Sem como a Joana considerar, citou... temos toda uma mídia, né, que também pauta valores. E a Joana falou da mulher, mas tem que lembrar que isso atinge homens também. Atinge, né, com certeza. O Marcos está na fila para falar. Eu acredito que é uma questão de agenda e também de prioridade, né? O mundo ativismo, esse mundo ativista, está por detrás do mundo capitalista, um mundo de competição, de exigência, né, que a mulher é vítima, tanto quanto o homem também é. Mas eu acredito que uma boa solução para isso é uma questão de uma agenda organizada, né, e de prioridade. Isso facilita, sem sombra de dúvida. É lógico, é importantíssimo o diálogo com seu cônjuge, a questão da prioridade e do agendamento. É interessante também que a mulher entenda qual é a função dela, né? Porque se ela não tem isso bem definido, ela vai querer extrapolar e, às vezes, fazer a função do marido, né? Então, é muito importante que se preocupe com essa questão da função, que ela saiba disso, né? Como o pastor disse, que, às vezes, a gente se prepara para o casamento e não se prepara, às vezes, nesse sentido, de saber as diferenças, né, de funções e, realmente, também a questão das prioridades, né? Muito interessante, saber papéis definidos. Pode falar, João. E é muito importante isso que a Estela acabou de falar, a questão dos papéis, o papel da mulher, qual é a influência que ela vai exercer sobre os seus filhos, sobre o meio em que ela está. Porque a partir do momento que a mulher tem definido qual é o seu papel, aí sim ela vai estabelecer as suas prioridades. Porque é impossível você ter uma prioridade se você não tem o seu referencial como ser humano, o seu papel. Inclusive como mulher, né? No texto que o pastor Luiz leu, Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Eu quero fazer essa pergunta para Estela. Quais seriam as implicações de se agir como Maria? Qual seria a melhor parte que ela escolheu, Estela? Eu creio que ser como Maria, né, se nós nos reportarmos aos dias de hoje, nós vemos que Maria seria aquela mulher que tem uma personalidade ou que tem um relacionamento íntimo com Deus, né? Que tem uma postura de alguém que já teve um encontro com Deus. Então, ela
sabe que ela necessita ter esse relacionamento com Deus. E eu me lembro de um texto que está em 1 Pedro 3:3, onde ele diz assim, 3:4: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um trajo ou de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tem uma outra versão, pastor, que diz assim, munido, né? E o que é munição? Você tem que pegar, você tem que se apropriar daquilo. Ou seja, a mulher, muitas vezes ela não tem essa força, né? Então ela precisa aprender. Ela precisa aprender a ter um espírito tranquilo, um espírito manso, para que ela possa, então, cumprir a função dela, né? Fazer aquilo para que realmente ela foi chamada. E ela, tendo essa tranquilidade, ela vai poder, então, também se quedar, se assentar aos pés de Jesus. Porque o que acontece hoje em dia com a questão do ativismo, a mulher não tem tempo, né? Não tem tempo, e não só o tempo, mas também não tem no seu coração essa quietude para poder se sentar aos pés de Jesus e ouvir as suas orientações. Agora, como que ela poderia fazer isso? Nos nossos dias atuais, seria estar ouvindo as orientações do mestre, né? Ouvindo as orientações, ter o seu momento devocional, estar ouvindo aquilo que o Senhor tem de orientação para ela, estar entesourando a palavra no coração, né? Um outro texto também que me chama a atenção é de 2 Timóteo 4, 3, 16 e 17, que diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se essa mulher estiver buscando nas Escrituras, ela vai estar tendo ali tudo que ela necessita, né? E, consequentemente, ela vai conseguir ser uma Marta também. Ela vai conseguir praticar aquilo que ela precisa, né? O seu dia a dia, né? Na sua casa, nos seus relacionamentos, ela também vai poder fazer a obra. Isso que a Estela colocou para nós é extremamente importante. Enquanto você falava, me fez reportar para um texto também de Salmos, que eu gosto muito, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente, às vezes, né, pastor Luiz, deixamos de ouvir a voz de Deus por causa do nosso frenesi, da nossa euforia. É preciso se aquietar, né? Lendo a Bíblia, eu percebo que ela nos ensina que nós somos seres relacionais. E nós precisamos nos relacionar com os outros. No caso, você perguntou para a Estela, qual a melhor parte, né, no caso da Maria? Ela preferiu ouvir o conselho de Jesus, né? Então nós precisamos ir também para a Bíblia, ouvir o conselho de Deus a respeito da nossa própria vida e também ouvir a opinião de outras pessoas. Isso com certeza vai nos ajudar. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que dentro das nossas igrejas nós costumamos encontrar pessoas que se preocupam em trabalhar bastante para Deus e nem sempre se preocupam em desenvolver-se muito em seu relacionamento pessoal com Ele. Então, dentro das nossas igrejas, é muito comum encontrarmos pessoas altamente ativas, que são excelentes servos, mas que ainda não chegaram a ser filhos de Deus. Tem gente que está se preocupando com a atividade e está perdendo a intimidade, que é uma expressão que a gente gosta de falar. E a perda, né? Porque aí não há moderação, não há equilíbrio. Exatamente. E entra tudo naquilo que a Joana falou. Quando a gente descompensa, quando a gente foca demais um lado, a gente descompensa, a outra área da nossa vida perde qualidade. E justamente a área que perde qualidade é o relacionamento. Esse relacionamento que o Marcos Estrela falou, que o próprio Deus já desenvolveu com o ser humano desde o Jardim do Éden, que vinha, sentava e conversava. E aí esse relacionamento fica prejudicado. Nosso tempo já está quase estourando aqui, né? E nós vamos ter um breve intervalo e eu convido você a permanecer aí. Não saia daí, nós voltamos logo e eu já vou deixar aqui o Marcos de sobreaviso, uma pergunta que ele vai responder para nós logo após o intervalo. Se uma mulher nos dias de hoje se comportasse como Marta, quais seriam as áreas de sua vida que seriam afetadas? Já caminhando para essa conversa que demos um início aqui, uma pincelada agora. Fique com a gente. Até mais. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra um dia construir.
infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Hidral Veículos. Há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado mais uma vez por você continuar com a gente. Tenho certeza que a sua vida, o seu lar será grandemente abençoado. Como eu anunciei no bloco anterior, nós vamos então começar fazendo uma pergunta ao nosso evangelista, teólogo e psicólogo Marcos. Marcos, se uma mulher nos dias de hoje se comportasse como Marta, quais seriam as áreas de sua vida que seriam afetadas? Com certeza, a vida emocional, né, a vida afetiva e relacional, isso sofreria danos. A mulher vai ter que sair para o mercado de trabalho, né, a questão da competição com o homem que já está no mercado de trabalho há um bom tempo, competir com outras mulheres. Também traz consequências para a sua vida física, no caso, doenças que anteriormente era característica só do mundo masculino, agora faz parte do mundo feminino também, problemas cardíacos, problemas de pressão, né? Também traz comportamentos que anteriormente era também só do mundo masculino, ou maior característica do mundo masculino, que era a questão das drogas ilícitas. As mulheres estão bebendo mais, estão fumando mais, e por detrás também isso vem outras drogas. Isso com certeza afeta a sua vida emocional, a sua vida física, e também, sem sombra de dúvida, tudo isso reflete na intimidade, no relacionamento que falta, né, entre marido e mulher, e também reflete na vida dos filhos. Tem alguma área, então, que fica sem ser afetada? Pelo jeito, pelo que você falou, tudo é afetado. O ser humano saúde, todo, né? Relacionamento com o marido, relacionamento com o filho. Enfim. Tudo. O ambiente, até mesmo na família, fica um pouco mais pesado. Aquilo que antes era leve, né, agora se tornou um pouco mais pesado, sobrecarregado. A competição no mundo capitalista é muito séria, né, e isso, a mulher chega cansada em casa, assim também como o homem chega cansado. Ninguém tem tempo para ninguém, porque tem as atividades de casa e as crianças para cuidar. Marcos, talvez você como psicólogo possa até falar melhor para nós, para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Parece que o índice hoje de tanto mulheres, principalmente mulheres, né, que estão subjugadas a uma condição de estresse, é uma coisa alarmante até, né? Sim, sem sombra de dúvida. Em decorrência desse ativismo, dessa cobrança, até foi dito pela Joana também, a Estela na sua participação. Sim, sem sombra de dúvida. Isso acarreta. Isso pesa na vida da mulher, né? Eu gostaria de pensar que nem sempre o moderno é melhor do que aquilo que era antes, né? Porque essa vida moderna sobrecarrega na vida da mulher. Verdade. Eu gostaria de fazer agora a pergunta ao pastor Luiz. Pastor Luiz, o que deve ser considerado como prioridade em nossa vida? Aí a gente tem que perguntar para Jesus. Tem que perguntar para Jesus no Sermão do Monte. E aí a gente volta para lá, para Mateus capítulo 6, também um texto muito, muito conhecido. Se eu falar que é Mateus 6,33, você não vai nem precisar abrir sua Bíblia. E está escrito lá que Jesus falando sobre a ansiedade do ser humano em correr atrás de cuidar de si. E no versículo 33 de Mateus 6 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade, gente, é relacionamento com Deus. E é claro que eu não posso me esconder atrás do meu relacionamento com Deus como desculpa para não ir trabalhar, como desculpa para não assumir as minhas responsabilidades, não dar cabo das minhas responsabilidades. Mas no dia em que eu precisar optar
ou eu vou prejudicar o meu relacionamento com Deus, ou eu vou prejudicar as minhas atividades cotidianas, eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus. É isso que eu preciso salvar. Amém. Porque o que Jesus diz aqui é, se isso estiver bem, o resto vem também. Nossa, muito importante essa palavra, mesmo porque o contexto do texto citado pelo pastor Luiz, de Mateus 6,33, ele fala de coisas positivas, coisas boas, não é pecaminoso. Não, do ele 25 fala, por exemplo, em diante, de se vestir, correr atrás do que comer, atrás de, sustento, casa, etc. E aí ele diz que são necessidades que são nossas, mas são conhecidas de Deus. E ele fala, mas buscar em primeiro lugar, e depois essas coisas serão consequência. Exatamente. Interessante, é uma palavra muito boa. Né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria então de fazer a próxima pergunta, Joana. Joana, o que a mulher de hoje tem que fazer para fugir dessa postura de preocupação, de atividades exageradas? É a palavra-chave. Ela tem que buscar um equilíbrio para a vida dela, né? O equilíbrio em todas as áreas, seja na sua área profissional, emocional. O ser humano, ele precisa de um equilíbrio. E nós somos ali exortados pela palavra de Deus. Essa busca, ela fala assim para a gente em Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E essa moderação é ela que vai, então, estar junto com o equilíbrio. E esse equilíbrio, sim, vai permitir que eu me relacione de uma maneira harmoniosa, seja com meu esposo, seja com meus filhos, no meu local de trabalho. Essa moderação, esse equilíbrio vai me permitir me aquietar aos pés do Mestre. Porque quando a gente fala em se aquietar aos pés do Mestre, implica em renúncias. Eu vou renunciar àquilo que antes para mim era prioridade. Agora eu vou priorizar a palavra de Deus. Eu vou priorizar o que o Senhor tem para me ensinar, para que lá na frente eu não cometa erros maiores, eu não perca meus filhos, eu não perca a minha família. Então, essa moderação, esse equilíbrio, ele tem que ser assim um quesito constante na vida da gente. Equilíbrio na hora de comprar. É tão gostoso fazer compras, né? Isso aí é o sonho, é o desejo, é a alegria de toda mulher. E de homens também, né? Homens também. Fazer também. compras, mas eu vou comprar ali o que eu preciso. Não aquele impulso, aquela coisa de querer. Aí você vê assim muitos exemplos de pessoas que só porque anunciou uma liquidação, ela é a primeira a chegar na loja. Aí você mesmo pergunta, que não precise, né? O que está liquidando? Eu não sei, a liquidação, né? Se cria uma necessidade desnecessária. Isso, então, há necessidade desse equilíbrio, dessa moderação. No meu trato diário com as pessoas, no meu relacionamento, quando se fala em relacionamento, a gente só pensa a nível de família. Não. O relacionamento no meu local de trabalho, o meu relacionamento quando eu vou ao banco ali, como eu me relaciono com aquelas pessoas que estão ali trabalhando, prestando o serviço dela para facilitar a minha vida. Então, o equilíbrio, ele é fundamental em todas essas áreas. Joana, você falando desse equilíbrio, e eu fico pensando na questão dos filhos, né? Porque para a mulher é muito importante que os filhos estejam bem, né? Com certeza. E se ela está com esse desequilíbrio, o filho, ele sente isso, né? Os nossos filhos são aquilo que nós somos quando eles são pequenos, né? Tudo aquilo que está nos desajustando, o filho percebe. Ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele percebe alguma coisa. E eles acabam sendo prejudicados. Então, por isso que nós precisamos ter essa postura de equilíbrio e de quietude, de mansidão, para que os nossos filhos também sejam equilibrados. Tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes não é de forma proposital, mas os nossos filhos, eles repetem as nossas atitudes. Eles somos modelos para eles, né? Estamos o dia todo juntos. Isso, eles reproduzem nossas falas, eles reproduzem as nossas atitudes. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, infelizmente, o ativismo, ele traz consequências. Isso é um círculo vicioso, infelizmente. Eu acredito que a questão do equilíbrio, existe uma palavra muito importante, comunicação. Né? A comunicação consiste não só apenas em falar, mas também em saber ouvir. Quando um outro fala e um ouve, existe a comunicação. Então, nessa relação conjugal e nessa vida profissional entre ambos, tem que existir a comunicação compreensiva, se colocar no lugar do outro para se compreender os dois. Facilita muito no equilíbrio. Teve um dado momento, não sei se foi no bloco, acho que foi no bloco anterior,
A Estela teve uma participação interessante quando ela falou assim, em outras palavras, de que a mulher precisamos definir bem os papéis ali, né, no relacionamento. Essa definição de papéis e essa questão do equilíbrio são coisas fundamentais, são coisas essenciais para a gente saber, por exemplo, o que é prioridade, o que é importante na vida da gente, né? É interessante isso, porque eu vi numa palestra uma vez, acho que foi do pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista, ele disse o seguinte, que nós valorizamos o que priorizamos e nós priorizamos aquilo que valorizamos. E que, biblicamente, isso é onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Exatamente, usando agora a expressão bíblica, sendo mais teológicos, é justamente isso. Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Podemos fazer aí esse trocadilho. Então, que coisa maravilhosa, né? A gente poder debater essas coisas. Eu queria fazer essa pergunta ainda ao Marcos. Marcos, como que nós devemos, como deve ser a reação ou o papel do homem perante essa mulher nos tempos modernos? Ou podemos dizer assim, até nos tempos pós-modernos, né? Dessa frenesia, dessa coisa toda, da correria, etc. Eu vou responder lendo um texto e depois quero comentar sobre ele. Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz algo muito importante que os homens devem levar em consideração. Diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, que ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então, é interessante nós pensarmos nisso aqui, porque na realidade cabe ao homem, é responsabilidade do homem amar a esposa. Paulo diz isso aí, uma responsabilidade do homem amar a esposa, né? E Paulo, nesses versos 28 e 29, diz assim que a mulher é a extensão do corpo do marido. Por isso que ele fala, ninguém quer algo que machuca o seu corpo. Por isso que deve-se cuidar da mulher. Cuidar e alimentar, como se fosse uma planta, né? Cuidar de uma planta, regar aquela planta para que ela possa dar o seu perfume, crescer e tudo mais. E isso, em seguida, logo nos primeiros versos do capítulo 6, Paulo fala das consequências. O apóstolo Paulo fala das consequências. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Ser pai no Senhor, né? É essa relação de intimidade entre os dois, ao qual o marido cuida da mulher, né? Alimenta essa mulher com amor e com carinho. Isso, com certeza, vai ter benefícios na vida dos filhos. Vai ser uma educação boa, né? Além do mais, a relação desses dois é fundamental para a educação dos filhos. Acho interessante ele falando desse ponto, né? Você perguntou como que o homem, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que o homem é responsável pela esposa e pelos filhos, né? Então é um encargo, né? Para o homem. Mas é isso que Deus determinou, né? Que o homem esteja realmente cuidando. E também tem um outro versículo que diz que as próprias orações dos homens serão interrompidas se ele realmente não amar e não cuidar da sua esposa. 1 Pedro 3. Então, as esposas estão, na verdade, pedindo socorro. E muitas vezes os homens não estão cumprindo o papel que eles deveriam fazer. Né? É muito importante. Estão deixando as suas esposas, só um minutinho, Joana, deixando as suas esposas soltas, né? Sem uma direção, sem a comunicação, sem estar dizendo o que realmente ele pretende, né? E se esse homem precisa estar realmente muito diante de Deus para que o propósito, né, do casamento, o propósito do homem e da mulher seja realmente cumprido. Isso, dentro disso que a Estela está dizendo, é muito importante, é essencial que o homem tenha sensibilidade de perceber que isso está acontecendo com ele. E ter a humildade de se pôr, se aquietar aos pés do Senhor e pedir para o Senhor dar a ele a sabedoria para ele tratar aquela situação. Porque essa sabedoria ela é vinda de Deus, não é do homem. Então ele tem a sensibilidade dele perceber quando ele está ali falhando um pouco no seu papel. Porque isso acontece, como, né, nós já dissemos anteriormente, de uma forma assim, muito espontânea. A correria dinâmica do dia a dia, infelizmente, acarreta nessa situação. E são situações que nem a esposa e nem o esposo muitas vezes se apercebe que está se tornando confuso o papel de cada um dentro do lar. E isso traz uma confusão muito grande para a cabecinha dos filhos, né? Porque eles ficam sem aquele referencial do papel do pai, do papel da mãe. Então, é muito importante essa sensibilidade, tanto por parte da mulher, que há momentos que ela vai ter que parar e falar, opa, pera um pouquinho, esse não é o meu papel, esse é o papel do meu esposo. Eu vou
dar ao meu esposo esse privilégio de cuidar, de zelar de mim, da família. E o homem essa mesma sensibilidade. O assunto que estamos abordando aqui hoje é um assunto muito gostoso, tenho certeza, e você deve estar se identificando com essa matéria. É uma pena que o nosso tempo está se esvaindo, mas eu quero pedir a você que continue ligado conosco. Nós vamos ter um breve intervalo e voltamos rapidinho com a oração do pastor Luiz Henrique. Fique conosco. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Olá, estamos de volta com a nossa programação, com o programa Caminho da Vida. E nós queremos que os nossos convidados mandem o seu recado aqui, aproveite o espaço, né, Estela? Pode mandar o seu recado. Pastora, a gente vê que é realmente a preocupação com essa questão da família, né? E nós vamos ter, então, na nossa igreja, dia 31, na Igreja Presbiteriana Central de Maringá, um encontro de casais. Então, vocês estão convidados. Serão muito bem-vindos. 31 de março. 31 de março, às 8 horas. Então, está dado o recado, 31 de março, às 20 horas. 20 horas, na Igreja Presbiteriana Central, encontro de casais. Muito bom. Marcos Estrela. Eu quero mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi, né? E que nesse sábado, agora, às 8 horas, nós estaremos debatendo esse assunto, né? Juntamente com a Estela, que estará nos ajudando lá. É justamente isso, a relação marido-mulher e as consequências na vida dos filhos, né? Nesse sábado agora, dia 24, às 8 horas. Qual que é o endereço? Repete. Na Avenida Vereador Antônio Bortolotto, 660, distrito de Iguatemi. Tá? No Jardim América também a nossa congregação, do pastor Vanderlei, né? No dia 31/3, às 20 horas, o pastor Paulo Andriusso estará falando também sobre esse assunto, relação familiar. Que bênção, né? Joana, dá o seu recado. Eu quero mandar um abraço bem especial para toda a garotada da Tarde Alegre. A Tarde Alegre é um projeto que nós desenvolvemos na Igreja Presbiteriana de Paissandu, todos os sábados, às 15 horas, com toda a moçadinha ali. Temos bastante crianças, adolescentes que vão lá ouvir a palavra de Deus. Já desde pequenos aprender o valor da família, a importância da palavra de Deus na vida de cada um. Aí eles têm um momento de lazer, um futebol, um vôlei, um lanchinho delicioso. Então um abraço bem apertado para eles. Também quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal do Colégio Santa Ana e agradecer a pessoa da diretora, a senhora Irone, que me liberou para estar aqui nesse dia. Um abraço para todos.
Eu também gostaria de mandar o meu abraço aos nossos irmãos lá da IPB Central. São vários irmãos que vêm me cumprimentar e dizem estar ligados na nossa programação, assistindo. Meu carinho, meu abraço para vocês e também muito afetuoso para os nossos irmãos da Congregação de Paysandu. Que Deus abençoe. Fique agora com a oração do pastor Luiz Henrique. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Vamos orar então, feche seus olhos onde você está, vamos pedir que Deus nos guarde e nos abençoe. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós todos os dias temos percebido a tua mão cuidando das nossas vidas, tendo o cuidado de nos carregar no colo. Nós queremos bendizer o seu nome, porque nós temos percebido que o Senhor se importa com as nossas famílias e com o nosso bem-estar. Pai, especialmente nós queremos te pedir agora por aquele nosso telespectador ou por aquela nossa telespectadora que está vivenciando na sua casa os problemas que nós comentamos aqui. E queremos lhe pedir que o Senhor ajude a essa pessoa a conseguir a moderação tão necessária para a sua vida, a conseguir equilibrar a sua vida e os seus relacionamentos, os seus comportamentos, para que o Senhor possa fazer parte da vida dela, para que o relacionamento contigo não seja prejudicado. Nos abençoe e nos guarde. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem.